Olá, como estão? Estão todos bem? Eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para essa reflexão, esse convite que nos foi feito pela Associação Espírita Fraternidade de Quintão. E é com muita alegria que a gente vai fazer essa reflexão, tratando de um assunto muito falado, né? E que é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, que fala sobre o homem de bem. E eu uni o homem de bem ao nome de Kardec, que está de aniversário, esteve de aniversário agora dia 3 de outubro. Então, antes nós vamos fazer uma prece de agradecimento. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos Espíritos de luz, estarmos juntos, estarmos com saúde, estarmos reunidos para essa reflexão, pedindo a paz, a fraternidade universal, que todos os povos, que todas as comunidades, que todas as famílias possam encontrar o amor do Cristo, a paz, a serenidade, a coragem e a fé necessária para continuarem e para perseverarem no caminho do bem. Gratos a Jesus, nós vamos iniciar então essa nossa reflexão. Então, falando sobre o homem de bem, né, para fazer uma analogia ao homem Kardec, nós vamos ler um trechinho pequeno aqui do texto maravilhoso que a gente encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui fala o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu um mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que quereria que lhe fizesse. Ele tem fé em Deus e na sua bondade e na sua justiça. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Ele é movido pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo. E ele encontra uma grande satisfação nos benefícios que faz, que distribui, nos serviços que presta e nas alegrias que promove. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica a outro com palavras maldosas ou que fere a sensibilidade alheia com seu orgulho ou seu desdém, ainda que ligeira, que comete alguma contrariedade a essa pessoa quando pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo, certo? Ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então, esse texto é lindíssimo, né? Falando sobre as características de um homem e, claro, de uma mulher do bem, né? E aí eu fiz essa associação, porque me veio à cabeça um homem de bem. Kardec, por tudo que se sabe, que se leu em suas biografias, né, nas biografias que foram escritas sobre ele, sobre sua vida, a gente percebe o homem de bem que ele foi desde pequenininho, né? Já era um espírito, digamos assim, que veio com uma moral, com uma bagagem moral e até mesmo espiritual já mais elevada. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, certo? Ele era de uma família simples de juízes e advogados, pais, por parte de pai, de matemáticos, de professores, né? Teólogos e escritores por parte de mãe.
Ele nasceu numa época marcada por grandes conflitos políticos, religiosos, sociais. Ele nasceu na época de Napoleão I. Ele, com 10 anos, ele era uma criança muito inteligente já, e com 10 anos a família o enviou para estudar na Suíça, no Instituto Pestalozzi, que foi fundado e era dirigido, claro, pelo próprio Pestalozzi, o grande mestre da época, né? Que já na época estava reformando, né? Atualizando toda a educação na Suíça, na Alemanha, e trazendo novidades, trazendo uma revolução para a educação, né? Uma educação humanista, que já via o ser humano integralmente, né? Não apenas como uma peça a ser moldada, mas como um espírito a ser burilado, né? Um espírito a ser protegido, seguro, mas ao mesmo tempo que deixasse que ele solto para evoluir, para criar, para ser, né? Sem tantas regras como era a característica da educação na época, né? Então a gente fala um pouquinho aqui sobre o Rivail, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nome de Allan Kardec, tá? Alguns desconhecem esse fato, que Allan Kardec, na verdade, foi um pseudônimo usado pelo nosso professor, pelo nosso pedagogo, porque o nome dele já na época que ele entrou no espiritismo, o nome dele já era famoso, porque ele já era um escritor, um grande pedagogo, ele tinha uma atuação muito forte na área da educação na França, e inclusive ele conhecia o imperador, e ele era muito ligado, ele estava à frente de muitas instituições educacionais da época. Então esse jovem, né, porque ele se formou, ele sempre foi um discípulo exemplar, a gente diz, né? Porque além da grande capacidade intelectiva, ele tinha essa grande capacidade moral, essa capacidade de perceber o entorno, né? Ele não via apenas a educação como algo a ser alcançado de uma forma rígida, mas ele tinha já essa bondade no coração. Então, aos 14 anos, ele já era ajudante, ele era substituto do Pestalozzi. Ele ajudava as crianças menores, e depois, mais tarde, aos 17, 16 anos, quando Pestalozzi tinha que viajar ou se afastar do instituto, Kardec assumia. Então, ele, jovem ainda, muito jovem, já tinha essa responsabilidade de substituir o grande mestre. Então, a formação, o método de estudo sempre foi parte da vida de Kardec, né? Foram essenciais, e essa formação dele foi essencial para a formação da doutrina espírita, para que Kardec se tornasse esse grande codificador do espiritismo, né? Ele, com 19 anos, ele estava formado. Aí ele volta à França, tá? E ele abre a sua própria escola, né? O Instituto de Física, Matemática e Anatomia, e nos moldes do Instituto de Pestalozzi. E então, além disso, além de fundar essa escola, ele era tradutor de livros, ele dominava 5 idiomas, né? Além do francês, o alemão, o espanhol, holandês, e mais 2 que agora não lembro, o espanhol, o português. Em 1823, ele redigiu o seu primeiro livro, chamado Curso Prático e Teórico de Aritmética. Olha que interessante, né? Ele era muito voltado à matemática, química, física. Bem, de volta à França e já envolvido em todos esses trabalhos, sempre à frente, né? Ele, jovem ainda, já estava à frente de várias instituições, como eu lhe disse. Ele conheceu aquela que seria sua esposa,
Amélie Gabrielle Boudet, né? Ela era quase 10 anos mais velha que ele, uns 9 anos mais ou menos. Também professora, também na área da educação, e os dois juntos formaram uma dupla imbatível. Inclusive, eles organizaram cursos gratuitos, né? Eles davam aula voluntariamente para as pessoas que não podiam pagar. Olha a preocupação deles já naquela época, na própria casa. Eles recebiam as pessoas, davam aula para aqueles que não tinham acesso, né, às grandes escolas da época, que eram muito caras. Mas foi só com 50 anos que Kardec, o Denisard, né, como o nome dele, conheceu e teve as primeiras ideias sobre o espiritismo. Ele já estava com 50 anos. E a partir de toda essa bagagem que ele traz, principalmente a bagagem moral e espiritual que ele trouxe de toda a sua vida, claro, de encarnações passadas, porque não é possível que um jovem, né, uma criança já tivesse todo esse potencial que ele tinha, se não explicado pelas diversas reencarnações, né? Então, quando ele conhece o espiritismo aos 50 anos, em 1854, ele primeiro desconfia, né? Porque ele era um observador, ele era um pesquisador, então ele não vai, que maravilha, não. Ele, através do depoimento de amigos, que eram pessoas nas quais ele tinha confiança, que eram pessoas de moral elevada, intelectualmente falando também de grande conhecimento, ele conhece as mesas girantes, né? E depois das mesas girantes, as cestas com a caneta que escrevia, né? E aí ele começa a participar das primeiras reuniões mediúnicas. E daí ele fica interessado e ele chega à conclusão que atrás daquelas respostas, daquelas escritas inteligentes, tinha que ter algo inteligente, né? E aí ele começa a aceitar a ideia da espiritualidade, dos espíritos desencarnados que vinham se manifestar. E daí para frente a vida dele toda, né, passa a vida dele toda. Ele teve mais 10 anos, mais ou menos, né, não foi muito tempo. Ele começa a pesquisar e procura e, enfim, ele é auxiliado por espíritos superiores também, né? Ele tem o espírito mentor dele, Zéfiro, e outros que lhe vêm ajudar nas suas dúvidas, nas suas angústias, porque ele foi muito atacado, muito combatido também, porque veio modificar toda uma sociedade, né? Uma sociedade. Nos Estados Unidos também já tinha essas manifestações todas, e na Europa, mas foi ele que conseguiu fazer essa junção de todas essas questões trazidas e então fazer o que precisava ser feito, que era a codificação, quer dizer, juntar todas as ideias e transformá-las numa filosofia, numa doutrina, como é a filosofia espírita, a doutrina espírita, né? Ele ele era católico por formação, mas ele no início não aceitava o espiritismo como religião, só mais tarde é que ele aceita a ideia. Mas assim, por ser esse homem de bem, voltado ao bem, moralmente inatacável, é que ele conseguiu, com a ajuda, claro, da espiritualidade, transformar aquelas sugestões, aquelas ideias em uma doutrina verdadeira, que é a doutrina espírita. E nós somos muito gratos a esse homem de bem, Kardec, que nos trouxe, né, essa oportunidade de crescimento espiritual através dos livros que ele nos legou e de toda a obra que nos foi trazida depois por Chico, por Kardec, por Divaldo e tantos outros queridos que vieram completar a obra de Kardec. Mas sem dúvida nenhuma, Kardec,
o grande homem de bem. O homem de bem que nós conhecemos tão pouco. Gratos por essa reflexão, por esse momento, pela oportunidade de estarmos juntos, nós pedimos a Deus e a Jesus que nos dê uma boa semana, com muita paz e alegria em nossos corações e em nossos lares. Que assim seja.